Rapaziada, muita gente perguntando, Cremosinho, mas como é que eu vou pegar os 3 contos aí se eu não tenho nada? Rapaziadinha, você não é presente depositar nada não, pelo amor de Deus, tá? Aqui é só você se cadastrar, mas só se cadastrar, rapaziadinha, daquele jeito, viu? Aqui na zona, tem que respeitar, rapaziada, totalmente legalizada, viu? É topada de verdade, é novíssima.
É diferenciada, tá, rapaz? Tem suporte 24 horas pra você. Tem que respeitar. Então é isso. Se cadastrou naquele jeito, rapaziadinha. Aquela banquinha de 3 contos na hora. Ah, não é muito não, rapaziada. Porque é uma escala muito grande, rapaziada. Tem que ser pra todos os meus seguidores, entendeu? Então se eu for botar uma banca muito grande, não vai dar. Então é isso. 3 contos, basta se cadastrar. Netflix.
Claro tá na sua, com o presente perfeito.